Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos hoje no terceiro domingo da Quaresma. Mais uma vez a palavra de Deus, ela nos chama a entrarmos em um verdadeiro caminho de conversão, para nos prepararmos para celebrar a Páscoa da Ressurreição. E não somente isso, para deixar completar em nós aquilo que falta, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O primeiro e segundo domingo da Quaresma, nós já ouvimos isso, que sempre nós ouvimos no Evangelho o mesmo tema, cada ano narrado por um evangelista diferente. No primeiro domingo, Jesus está no deserto, a tentação. No segundo domingo, a transfiguração do Senhor. Hoje nós entramos naquilo que é o tema próprio do ano C. Então, o que nós ouviremos a narração do evangelista Lucas. A primeira leitura de hoje, e antes dela, a antífona, tem os olhos sempre fitos do Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. É uma súplica daquele que crê no Senhor, se sente na solidão, na infelicidade e suplica ao Senhor para que Ele venha em seu socorro. Ora, na primeira leitura, nós temos o famoso episódio da vocação de Moisés, Deus que se manifesta para ele na sarça ardente. Ali é sobretudo Deus que se define, o Deus que vem ao encontro do seu povo e se apresenta. Moisés estava apacentando o rebanho, assim nasce a vocação deste homem. O Senhor também vai chamá-lo para apacentar o seu rebanho, o rebanho do próprio Senhor. O monte é o Horebe, aquele lugar que depois vai ser importante para toda a história da salvação, um dos montes onde Deus se manifesta. E apareceu o anjo do Senhor. Vejam que as aparições do Antigo Testamento sempre se reportam ao anjo do Senhor, porque Deus mesmo ninguém jamais o viu. Assim se fala no Novo Testamento, mas é Jesus que vai revelá-lo. Então, o momento que a humanidade está diante do rosto de Deus é em Jesus. Então aqui se reporta ao anjo do Senhor. Então o Senhor vai chamar Moisés. Moisés, Moisés, Deus que chama pelo nome. O nome que é aquele que a filha do faraó vai dar para ele. Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. O respeito pelo lugar santo. Então esse lugar é um lugar santo, você tira a sandália. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o que Deus vai dizer? Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los, fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa. Então Moisés vai dizer ao Senhor: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus que de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, então Deus se apresenta: eu sou aquele que sou. Isso é um modo de dizer: eu sou aquele que é fiel, aquele que permanece fiel para com a aliança feita com o seu povo. Mas antes mesmo, Deus vai se apresentar: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Vejam que Deus se apresenta falando da sua relação. Ele não diz quem é em si, mas é um Deus que estabelece relação. É um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas não só. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. O nome de Deus é um Deus que ama, um Deus que estabelece uma relação, não um Deus sozinho, isolado. E assim serei lembrado de geração em geração. Deus vai ser lembrado pelo seu feito de amor e de misericórdia. E no Salmo de hoje, o Salmo 102, nós vamos assim rezar: bendize a minha alma ao Senhor, bendize o seu santo nome,
Não te esqueça de nenhum de seus favores. Depois de nós ouvirmos a narração da vocação de Moisés, onde Deus se manifesta como Deus rico em misericórdia, Ele cura todas a tua enfermidade, salva a tua vida, cerca de carinho. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo, falando para a comunidade dos Coríntios, ele vai dizer assim que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, nuvem, o mar que se abriu, o maná, o alimento que caiu do céu por terra, que beberam da água que saiu da rocha, e esse rochedo é o Cristo. Mas a maior parte deles, do povo de Israel, desagradou ao Senhor, pois morreram ou ficaram no deserto. E o apóstolo vai dizer assim: esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como murmuraram os vossos pais no deserto. Ou seja, que busquemos a fidelidade. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Todos nós, aqueles que já caíram, aqueles que estão de pé, somos fragilizados e que por isso devemos ter cuidado para que na nossa história não aconteça a infidelidade que aconteceu na história do povo de Israel. Na aclamação ao Evangelho, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos converta, porque Ele mesmo vai dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está perto. É o início da pregação de Jesus. Mas acontece hoje, neste Evangelho que é próprio do ano C, na narração de Lucas, que alguns trouxeram para Jesus a notícia dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. E quando acontece um fato triste na vida, muitas vezes nós logo pensamos que é castigo de Deus. E a resposta de Jesus: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Ou seja, não é por causa do pecado deles, não é uma vingança de Deus, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus então vai dizer assim: e daqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, que o que aconteceu com aqueles galileus e com aqueles da torre de Siloé não foi um castigo por causa do pecado deles, mas que em cada situação da nossa vida nós devemos usar para fazer um caminho de conversão. Seja no momento de alegria ou de grande dor, nós devemos fazer um sincero caminho de conversão, de volta ao Senhor. E então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada e ele foi procurar figos e não encontrou. Então ele disse ao vinhateiro: lembre-se que o figo é um dos símbolos do povo de Israel. Já faz 3 anos que venho procurando figo nessa figueira e não encontra. Corta. Então veja que é o tempo do ministério de Jesus dos evangelhos sinóticos, 3 anos. E então o vinhateiro vai responder: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Veja que é um traço próprio do Evangelho de Lucas, a misericórdia. Nos outros evangelhos se amaldiçoa a figueira, em Lucas se intercede para que ainda vamos cuidar, vamos cavar um buraco, vamos adubar, vamos dar um tempo para que ela se converta, para que a casa de Israel produza frutos. Mas que isso, meus irmãos, vale para nós hoje. Nós devemos produzir frutos em abundância. Para isso, nosso Deus cuida de nós. Ele vem, Ele aduba, Ele rega, Ele nos dá as graças para que nós possamos produzir frutos em abundância. Na oração de hoje, nós vamos assim dizer: ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Isso nós estamos ouvindo desde o primeiro dia da quaresma, nas cinzas. O jejum, a esmola e a oração como um caminho de conversão. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas,
sejamos confortados pela vossa misericórdia. A consciência de que pecamos e, sobretudo, a misericórdia que Deus nos dá. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.